Minutos aqui, o conselheiro do escolar, o Donai, que nunca faltou em nenhuma reunião, porque eu me lembro. E muitas delas veio a própria presidente, né, a senhora Lourdinha, veio para as reuniões, mas agora, às 16 reuniões, sempre teve um representante do escolar, e esse representante tem sido exatamente o Donai. Com a palavra, Donai. Obrigado, Josias. Boa tarde a todos. Pessoal, gostaria até de explicar para os demais conselheiros que a gente acaba sendo solidário aí nas últimas reuniões, nos trabalhos executivos, no pré-conselho, né, Josias? Antes de tudo isso nascer, a gente também fez questão de poder somar nesse projeto. É dizer que o seguinte, o transportador escolar paga muito trabalho, sol a sol, segunda a segunda, sem dó nem piedade, aconteça o que acontecer. Quando, inevitavelmente, eu estava aqui, ou a própria Lourdinha esteve aqui, no momento onde ela esteve à frente do sindicato, era justamente porque o transportador escolar tem toda a dificuldade de logística que já foi dito por todos aqui. Então, eu quero muito agradecer a presença de cada um que hoje pôde estar aqui, que graças a Deus coincidiu com o início das férias de todos vocês e a última reunião do Conselho, até para que a gente pudesse dar uma visibilidade e mostrar para o Conselho Municipal de Transporte que o transporte escolar existe. Está aqui, se você de hoje é dizer para os demais, para todos que infelizmente a gente não conseguiu chegar, que as duas situações que estão colocadas, a do plano de mobilidade, onde a gente ajudou a discutir, fez todo um esforço logístico, inclusive, para fomentar toda a discussão que aconteceu na Uninove, não só com a participação efetiva do segmento, mas como também viabilizando o transporte das pessoas para chegarem até a Uninove naquele dia. A gente fez um esforço concentrado para que a gente pudesse efetivamente dar toda a legitimidade para as propostas que foram colocadas. É óbvio que todas que foram ditas aqui, a gente acabou linkando dentro das propostas do segmento do transporte escolar. Nem todas, obviamente, foram acatadas, né? Foi feita uma sistematização do assunto, foi colocado lá de forma para que ele pudesse ser o mais genérico possível, até por conta que é assim que se dá os planos de mobilidade, mas enfim, ali a gente protocolou essa questão do uso da faixa exclusiva dos ônibus, a questão da descentralização das vistorias do transporte escolar, colocamos lá também o estudo permanente por parte da prefeitura de um plano que cuidasse do custeio do transporte escolar, porque você tem que pensar na questão da saúde financeira do sistema. Apesar da prefeitura não tarifar, um serviço que não é tarifado, tem que existir por parte do poder público uma planilha de custo, porque a Prefeitura de São Paulo, entre outras coisas, é contratante, ela contrata um serviço também, ela não só delega e dá o alvará para o serviço autônomo estar na rua, ela também é contratante. Então, uma série de itens estão lá colocados e a gente vai defender, óbvio, na condição de conselheiro, eu tenho direito aí à possibilidade de falar novamente um pouquinho mais tarde. Dentro da palavra livre, que é essa questão que a gente colocou e o Gilmar sempre fez questão de ressaltar, eu queria colocar um pouco e absorver especificamente a situação do credenciamento. Eu sei que já foi dito, o que a colega, a Patrícia falou foi exemplar, o Toninho também, e alguns outros colegas. O que nos preocupa efetivamente, aí eu vou reproduzir isso no momento da minha fala como conselheiro para o Gilmar, e aí a gente pode fazer essa discussão de uma forma mais direta, é dizer o seguinte: o credenciamento, do jeito que ele está colocado, ele acaba com o vazão na cidade de São Paulo. Ele acaba com o transporte. A partir deste ponto, o que nós estamos propondo? Uma rediscussão do modelo. Porque o que está colocado aí? Fazer uma estimativa de preço baseada numa cotação que é feita na porta do DTP, sem um estudo e sem uma planilha de custo devidamente embasada, como é feito quando o taxista do transporte coletivo, você não vai nortear a tarifa, mas você está contratando o serviço. Então tem que fazer estudo técnico. Não me vem fazer cotação de preço para um programa desse impacto que está prevendo 155 milhões para o ano de 2016. Outra coisa, trabalhar dentro desse aspecto com uma tarifa ou uma projeção aí de credencial ou da... A gente brinca que vai acabar vendendo o bolso da família do transporte escolar, que é R$ 156. Tem outro
setor que aí, Josias, eu vou te ser sincero, que talvez seja o mais importante desses todos. Dentro deste programa, a criança com mobilidade reduzida só chega à escola graças a nós. Não chega de leva os nossos cadeirantes. Os nossos cadeirantes, sem o transporte escolar gratuito, e que hoje, até por conta da dimensão da cadeira de rodas e de toda a política de acessibilidade, cabe 2 cadeiras dentro de uma van. Como é que um transportador escolar vai ter uma van adaptada e vai viver com 2 alunos de manhã, 2 à tarde, a R$750 cada um? É óbvio que a gente sabe da complexidade, não é a primeira, nem a segunda, nem a terceira vez que a Prefeitura de São Paulo tenta licitar, mas do jeito que está hoje, lava-se as mãos do ponto de vista do poder público, mas joga um abacaxi enorme em cima das costelas da sociedade. E aí eu acho que não é justo esse tipo de parâmetro. Porque a Prefeitura resolve o problema dela, mas transfere para o usuário e para o operador o problema maior. Então, eu peço, e eu vou reforçar novamente a hora que o Gilmar estiver aqui, que efetivamente seja suspenso imediatamente. Futura, de um edital com regime misto, que possa ter pessoa física, pessoa jurídica. Vamos criar uma sinergia para que alguma coisa possa ser feita diferente do que está aí. Só isso. Muito obrigado. Boa tarde, primeiramente. Meu nome é Washington, sou transportador escolar de São Paulo há mais de 25 anos. Tá? E hoje a gente temos aqui nossa presença em massa aqui devido a um problema da classe para com a cidade. Temos hoje um credenciamento sendo realizado, tá, pela SP Trans, o qual, para nossa surpresa, é uma coisa que acaba atrapalhando a prestação de serviço da categoria para com a cidade. E todos nós, no geral, nos vemos um pouco surpreendidos pela modalidade o qual ele está tomando. Hoje, esse credenciamento ele envolve uma mistura do transporte público com o transporte privado. Entendeu? E isso nos pega numa seguinte questão. Até hoje, para nós, transportadores, eu, no meu caso, sou um transportador privado. Nunca prestei serviço para o município diretamente. Vejo um entrave muito grande, porque existe aí um conflito muito grande de interesses, pois vamos ter uma miscigenação sem consulta da categoria. Então, eu pergunto para o pessoal da SP Trans e para o secretário de Transportes, qual foi o estudo que ele desenvolveu, qual foi a opinião do transportador, qual foi a opinião dos usuários para ser adotado esse tipo de coisa. E outra coisa, nós, como trabalhadores, durante a semana, não temos essa presença constante, devido aos horários que é adotado para essas reuniões. Eu gostaria de pedir que no próximo ano, nesse calendário, fossem adotadas reuniões, se possível, algumas aos sábados, para estarmos discutindo, principalmente a questão do transporte escolar dentro de São Paulo, no geral. Não é para o técnico particular, mas no geral. Se tivessem reuniões aos sábados dos conselheiros. E daí, com certeza, eu poderia estar ouvindo opiniões, colhendo mais informações e, com isso, formando-se uma opinião una para todos. Obrigado, uma boa tarde a todos. Obrigado. Pois não, com a palavra ali, Berto da Rosa, nosso colega. Boa noite a todos. Boa tarde ainda, né? Meu nome é Hélio Menezes, sou condutor do TEG, Transporte Escolar Gratuito, sou presidente da Arte Sul, Associação de Transporte Escolar. Estamos aqui representando a maioria, junto com o sindicato, que é o Donai, o presidente, e queremos deixar registrado que o transporte escolar gratuito está há mais de quase 10 anos, cada vez descendo financeiramente. Os condutores do transporte escolar gratuito
que há 10 anos recebia em torno de 20 salários mínimos, hoje recebe, em média, 5 salários mínimos. Eu quero deixar registrado uma pergunta quando o secretário chegar, nos responder por que esse credenciamento, o valor é inexequível. Por que diz uma demanda que não existe e, na realidade, é outra demanda. Eu gostaria que essas duas perguntas fossem respondidas. Muito obrigado a todos. Cumprimentando o Josias e o Donai, cumprimento a todos. Cumprimento a minha categoria, muito obrigado por comparecer, por mostrar que o nosso emprego está em xeque, por mostrar que talvez em janeiro, como está sendo ameaçado em alguns órgãos aí, nós não teremos mais o nosso ganha-pão, não é isso? Pessoal aqui do Conselho, agradecer por a gente ter essa cadeira, para o sindicato nos representar. Mas eu gostaria de ter a palavra de novo quando o secretário estiver e quando o prefeito estiver. Ou eu, ou uma outra pessoa da minha categoria. Eu acho que ele tem que saber de algumas coisas que talvez ele não esteja sabendo. Tá bom, se não puder, eu agradeço da mesma forma. Eu só queria dizer que o transporte escolar está em xeque. A gente precisa muito da ajuda desses conselheiros que estão aqui, do CT, do secretário, do prefeito, do DTP, porque hoje a insegurança é muito grande também nas escolas. Na última reunião que eu estive aqui, eu fiz uma reivindicação de sinalização e CT na porta das escolas para embarque e desembarque. Isso também é prioridade para a gente. Não é só o ganhar, não é só ter o nosso ganha-pão, mas a segurança da criança também está em xeque na cidade de São Paulo. E não foi feito. Não foi feito. O secretário pediu e não foi feito. Então, algumas reivindicações aqui são muito graves, isso, Josias. Eu até entendo que hoje o Promob está em pauta, e a gente também quer muito que o Promob dê certo. A gente torce muito, como a gente participou lá atrás, que a gente não estava no Promob, como transportador escolar, o senhor lembra muito bem disso. Nós fizemos uma movimentação, saibam vocês, para estar no Promob. Porque não é possível transportador escolar, com 16 mil transportadores hoje, mais ou menos na cidade de São Paulo, não está dentro da mobilidade urbana, né? Então, eu gostaria só de passar isso, que aqui tem muita gente com a cabeça muito quente. Não vai ter Natal, não vai ter Ano Novo, então a gente precisava escutar alguma coisa das autoridades. E eu sei que o credenciamento não é a pauta de hoje, mas faz parte da nossa vida e do nosso cotidiano. Está mexendo muito com a gente. E a gente torce também que esse plano de mobilidade dê certo para a categoria. Mas tem muita coisa ainda que a categoria precisa. Muito obrigado. Está aqui também presente quem A minha primeira questão é com a CT. Tento ligar lá, tenho diversos códigos sobre a faixa do transporte escolar. Por exemplo, na minha escola existe a placa, porém não a faixa. E os pais não respeitam. Já liguei lá, ligo na ouvidoria, fala que tem que esperar 30 dias e já fazem 12 anos que a escola não tem a faixa. 12 anos, meus senhores, não é 12 meses. Então, eu acredito que tem que haver um modo disso ser feito. Esse ano, por eu ser mulher, condutora, teve homens que ficam na porta da escola para pegar seus filhos, que deram um murro na minha perua escolar, porque eles ficam ao meio da rua e põem seus carros na vaga escolar. Agora eu gostaria de perguntar a vocês, isso é justo? É justo eu, uma condutora escolar de 20 anos, ter que fazer fila dupla porque não tem faixa? E parado vários carros da CT, porque podem acreditar, até a esse papel eu me emprestei, para vários guardas. E eles falarem para mim que nada podem fazer, porque não há placa, não há faixa. Se há placa, mas não há faixa, eles não podem fazer nada.
Então, gostaria de pedir, assim, encarecidamente. Esse é meu primeiro questionamento. A senhora faz questão de dar o endereço, inclusive? Com Por certeza. favor, pode citar o endereço para ficar gravado. A EMF que eu trabalhei esse ano chama EMF José Quirino. Tá? E todas as EMFs. Próximo assunto, senhores se Agora, meu contêm. próximo assunto é um assunto que acredito eu que esteja a maioria desse plenário cheio hoje. Com certeza é o credenciamento do transporte escolar. Gostaria de deixar claro que sou transportadora escolar pelo serviço primeiramente denominado Vai e Volta e agora TEG há 14 anos. Sou uma transportadora escolar que começou lá na frente com o emergencial e depois participamos de uma licitação correta e por isso entramos. E agora estamos sendo tratados como lixo. Eles estão tratando a gente como vermes. Eles não dão opinião pra gente. Acredito que a pessoa que soltou esse edital não deve ter consciência, porque se ela se não tivesse, ela não dormiria com a sua cabecinha encostada no travesseiro. Esse edital é ridículo. Colocou uma base de R$155 por pessoa, por criança, sendo que tirou a metade das crianças. Eu queria que essa pessoa que soltou esse edital, só um minuto, por gentileza, eu sei, eu entendo, senhor, eu peço até desculpa, mas são coisas que muita gente falou e não falou o que tem que ser feito. Porque eu gostaria de saber, que eu queria que essa pessoa que soltou esse edital tivesse um filho de 6, 7 anos e colocasse seu filho para andar a pé 2 quilômetros para ir para a escola e 2 quilômetros para voltar. Isso é ridículo. Uma criança de 7 anos andar 2 quilômetros, sendo que no horário que se entra às 7, se sai à 1 da tarde. Uma criança andar 2 quilômetros debaixo de sol ou debaixo de chuva, sabe? Ele não tem a mínima conduta. Para mim, essa pessoa não tem conduta nenhuma. Eu gostaria que ele falasse. Muito obrigado. Bom, boa tarde a todos. Sou solidária a tudo que essa tia escolar falou. Ela está aqui representando todos que estão aqui presentes, que é isso mesmo que nós vivemos aqui. E quero agradecer também a criação desse presente de Natal grego, que chama-se credenciamento. Isso já é a segunda vez que isso acontece no final do ano, tirando o sossego de todo mundo. Porque se alguém tivesse a intenção de passear, curtir um pouco desse final do ano, o que acontece? Está preocupado com esse tal do credenciamento. E esse tal do credenciamento vai beneficiar a quem? Vai beneficiar quem? A Prefeitura de São Paulo. Ela vai colocar nós do TEG, se ficarmos, a estar disputando vaga com o pessoal que trabalha no particular. E isso não é justo. Porque, veja bem, eu tenho um carro de 23 lugares. Eu consigo 15 crianças que têm direito ao transporte gratuito. Nesse credenciamento vai me dar o direito de completar as 8 vagas com crianças do particular. Vai gerar um atrito, porque vou estar tirando criança do particular. Entendeu? E
Até hoje não existe uma demanda efetiva para tirar essa conclusão que esse edital está premeditando. Então a gente precisa do quê? De uma audiência pública para tratar disso. Porque o credenciamento, ele existe na Lei 8.666, mas ele não é regulamentado. Regulamentado. Então qualquer um pode fazer desse credenciamento que bem entende. É o que está acontecendo aqui em São Paulo. Boa tarde a todos, desculpa a voz aí que eu sou meio rouco mesmo. Eu gostaria uma colocação, são duas na realidade. Uma diretamente à prefeitura. É que a prefeitura hoje de São Paulo, ela não dá uma visão sobre o transporte escolar na real. O que eu penso, eu acredito que todos nós condutores escolares, que nós tiramos muitos carros das ruas, muitos carros particulares. E o que eu vejo, a prefeitura não está preocupada com isso, porque não libera a faixa de ônibus para nós não temos local para estacionar, nós não temos embarque e desembarque. Hoje o policial multa, o CT multa, a gente da municipal multa. Então, todo dia nós estamos arriscados a levar multa, ser canetado no português, né? Então, a gente não temos essa facilidade que todos pensam. Então, um estudo da prefeitura para ver quantos carros nós tiramos por dia, particulares, eu acho que seria bem válido. Tá? E outra coisa, aproveitando que o secretário de Fiscalização está aqui presente, gostaria de colocar que um transportador escolar do extremo leste, do extremo sul, quando ele faz a vistoria, ele não consegue trabalhar, porque há um local só, numa cidade imensa como São Paulo. Eu gostaria de colocar para ele, para as pessoas competentes, para colocar esses setores, tipo Zona Oeste, Zona Sul, Zona Leste. Então, dificulta, porque tem muitos tios, acredito aqui, que todos, quando vai fazer vistoria, ele não consegue atender o pai, e muito menos a escola. Então, seria mais esse protesto. E olhe com carinho sobre o transporte escolar, porque o transporte escolar, ele é necessário para a cidade de São Paulo. Então, nós somos tratados como que não teve emprego, e aí nós vamos para o transporte escolar que cai no problema do CRM. E o carro, o que acontece? O particular, ele tem valor, mas o transporte escolar, para cada van, no mínimo são 15 crianças. Então, você imagina, desses 15 crianças, no mínimo nós estamos tirando 10 carros em circulação. É para pensar um pouco e é para um estudo amplo sobre a prefeitura, sobre o transporte escolar. Mas é isso. Obrigado e desculpa alguma coisa. São Paulo tem uma cidade democrática acertada. Tem um lugar como subida e descida, uma dificuldade terrível que nós temos para trabalhar. Pelo fato de que as ruas são todas placadas, mal cuidadas, nós temos prejuízos enormes com os nossos carros ao trabalhar no dia a dia, uma dificuldade maior de locomoção por todos esses empecilhos no caminho. Ainda insistentemente continuamos trabalhando e fazendo o nosso trabalho com muita dignidade. A dificuldade maior nem é subir, descer, passar em buracos, ter quebras e dificuldades com problemas mecânicos com o carro. A nossa dificuldade maior são de pessoas que arrumam situações em que complicam a nossa vida para trabalhar no dia a dia. São leis que nós não sabemos nem de onde sai, aonde dificulta aquilo que já está dando certo há muitos anos. São problemas
mal vista em todo o território nacional. Muito pelo contrário, nós trabalhamos na melhor forma possível e segura, de uma forma segura. Todos os nossos carros são passados pelo Inmetro e são legalizados, vistoriados pelo DTP e só sai de lá após ter uma avalia de que está apto a trabalhar. Contrário a isso, não. Temos problemas gravíssimos com aqueles que não são legais, que trabalham de forma ilegal, fora do sistema, com carros até particulares pequenos. E esses não são nem vistoriados e nem tampouco são taxados como ilegais por aqueles que eles ficam investigando para ver toda a legalidade do nosso trabalho. Então, se todos nós somos vistoriados para trabalharmos legal, acho que deveria também haver uma existência maior para que não existisse o ilegal trabalhando lado a lado conosco no dia a dia. E há de ser visto o porquê de tanta perseguição em cima do transporte escolar por via daqueles que estão fazendo leis para dificultar o nosso trabalho. Obrigado. Fala aqui em cima. Esclarecimento. A Secretaria do Transporte não tem colocada por alguém aí, acho que até o online fez esse reconhecimento, que nós somos operadores apenas, né? Porque a verba, uma série de sanção dos alunos, tudo é feito pela Secretaria de Educação, uma parceria, portanto, Secretaria de Educação e Secretaria de Transporte. O Dr. Daniel Teves aqui, diretor do TP, que também na parte operacional do transporte escolar, com a palavra para prestar esclarecimento, eu peço a atenção de todos. Bom, em primeiro lugar, boa tarde a todos, né? Os companheiros que estão aqui presentes. Em primeiro lugar, a questão da vistoria, né? Foi abordada aqui a questão da vistoria. Muita gente, pelo fato da vistoria, que tem a ver com o DETRAN, que é a exigência do governo do Estado, pelo fato dela acontecer no DTP, as pessoas, muita gente acha que essa é uma vistoria do DTP. A SP Trans tem toda a equipe dela de vistoria do DTP, que faz a vistoria lá no DTP, mas quem homologa essa vistoria é o DETRAN, e lá fica uma unidade de fiscalização do DETRAN, e tem 4 funcionários do DETRAN, que então carimba os documentos, né, homologando aquela vistoria do DETRAN. Então, na verdade, essa parte que se relaciona à vistoria de acontecer no DTP tem a ver com essa questão do carimbo que o DETRAN tem que fazer, porque é uma exigência de uma vistoria que tem do DETRAN. Então, nessa parte, nós não temos como interferir, né? Nós podemos até dialogar com o DETRAN lá para ele descentralizar, inclusive temos mantido diálogo com o DETRAN para que ele descentralize. O DTP, Departamento de Transportes Públicos, ele tem 11 OIAs credenciadas para realizar vistorias que são do município, que daí a pessoa pode se deslocar numa dessas OIAs e fazer a vistoria do município. Mas no caso dessa vistoria do escolar, que depende dos, inclusive a PM, são agentes públicos da PM que normalmente ocupam lá os cargos que representam o DETRAN. Então, nessa parte de vistoria, que tem a ver com o DETRAN, eu não tenho como interferir, tá? Porque o que é possível fazer no caso das vistorias do município, isso a gente já fez em relação às OIAs que a gente credenciou no município de São Paulo, e daí depois que a pessoa incluiu o veículo, a vistoria de inclusão do veículo é no DTP, mas depois que incluiu o veículo no sistema, a prefeitura tem um sistema chamado SGTP, que daí nós disponibilizamos esse sistema para as empresas credenciadas para fazer a vistoria, e ela faz lá no local dela a vistoria. Tá? Então, no caso de vistorias que o DTP detém absoluta competência, eu consigo resolver.
Mas nessas umas que dependem do DETRAN, eu não tenho como resolver. Inclusive, nós já dialogamos com o DETRAN, inclusive na questão de emissão de documentos, porque quando a pessoa vai emplacar um veículo, fica um ping-pong, né? Você vai baixar para uma categoria particular. Você tem que ir no DTP, pegar uma carta, né, para baixar aquele veículo particular. Depois, quando você vai incluir um veículo, tem que vir lá no DTP pegar para pôr uma placa vermelha. Nós dialogamos com o DETRAN para que ele ampliasse essa unidade dele lá no DTP, inclusive com a participação de todos os sindicatos, de todas as categorias. Nós fizemos uma bela reunião lá no DETRAN, onde estavam representantes de todos os sindicatos. Estava o pessoal dos táxis, o pessoal do motofrete, o pessoal do escolar, e não lembro se estava fritaneiro, mas eu sei que praticamente todos os sindicatos estavam das categorias que tem a ver com o Departamento de Transportes Públicos, que o departamento tem competência legal. E daí fizemos um acordo com o DETRAN de ampliar a unidade do DETRAN lá no DTP. Nós já cedemos a área, já cedemos toda a área lá que eles necessitam para fazer essa unidade, mas no orçamento desse ano, tive a reunião com o Daniel Annenberg, do presidente do DETRAN, e eles não tinham verba para fazer as obras esse ano. Eles não disponibilizavam de verba para fazer a modificação, para fazer como se fosse um poupa-tempo do transporte lá no DTP. Nós já cedemos a área, legalmente, inclusive, já fizemos todos os documentos, já publicamos em Diário Oficial essa ata, está tudo autorizado ao DETRAN ampliar a sua unidade para resolver principalmente essa questão da troca de placa da categoria particular para aluguel, para agilizar esse serviço, porque em todas as categorias ocorre esse ping-pong. Você vai no DETRAN, vai no DTP, vai no DETRAN, vai no DTP, fica um ping-pong. Se o DETRAN coloca uma unidade lá, a gente resolve de vez, porque aí o cidadão chega lá, resolve todas as questões relacionadas ao DTP e ao DETRAN, lacra a placa e sai de lá com a placa lacrada, com o veículo resolvido o problema dele. E, inclusive, com a questão de impressão dos documentos do CRLV, que é o Certificado de Registro de Veículo, né, e o licenciamento do veículo. Então, isso, o que cabia ao município, nós já fizemos. O secretário já autorizou, nós já publicamos no Diário Oficial, cedemos a área, está tudo certo da parte do município. Mas o DETRAN disse, olha, nós não temos nesse orçamento desse ano recurso para iniciar as obras. Então nós estamos esperando, e acho que é importante o sindicato pleitear também, todas as categorias pleitear junto ao DETRAN, para que a gente consiga construir essa unidade do DETRAN, ampliar essa unidade do DETRAN no DTP para atender mais rápido todos os transportadores e todas as categorias no Departamento de Transporte Público. Em relação ao CRM, é o alvará. Na categoria de táxi, todo mundo é acostumado a falar alvará do taxista. No caso de todas as atividades econômicas, elas têm o alvará, mas cada uma tem um nome diferente. Cada uma usa um nome diferente. Mas na prática é um alvará, que é a autorização para você exercer uma atividade econômica. Quem autoriza isso no município de São Paulo é o Departamento de Transportes Públicos. Ele é que regula as atividades econômicas e ele que fornece essa autorização. Então, quando vocês estão falando na questão do CRM, é controlar a emissão de alvará. No caso do táxi, aqui em São Paulo, nós temos o controle do alvará. Vocês viram que agora, recentemente, durante muitos anos, teve a questão do em torno de 34 mil alvarás. Só agora que o município autorizou a emissão de mais 5 mil novos alvarás para a categoria de táxi preto. Então, nesse caso, há uma forma de controle da emissão do alvará. Eu estou entendendo que é isso que vocês estão falando. Vocês querem o controle da emissão de alvarás para a categoria do escolar. Se vocês... aí é um debate que nós temos que fazer, né? E eu estou lá à disposição do DTP para fazer esse debate. Entendeu? Porque nós estamos vivendo um debate intenso no tema do táxi. Porque, por exemplo, essa semana eu fui notificado pelo CAD. Eu recebi uma notificação lá do CAD. Nós temos que explicar por que tem controle de alvará aqui na Prefeitura de São Paulo em relação ao táxi, né? Nós recebemos um documento do CAD. Porque o CAD está num debate
de que as atividades privadas não pode ter, sei lá, está tendo esse debate de que o Estado tem que medir aí essa questão da intervenção no domínio econômico, né? Está tendo esse debate. Acho que nós temos que fazer esse debate, não dá para fazer aqui agora, né? Porque é um debate que envolve temas jurídicos, isso tem a ver com todo esse debate que está tendo nos táxis, todo mundo está acompanhando aqui na cidade de São Paulo, né? Esse debate sobre a questão do serviço de táxi, emissão de alvarás, transportes clandestinos aqui na cidade, já foram feitas leis que a gente está aplicando. Todas as leis que são feitas, a gente aplica as leis, que é o papel do município aplicar essas leis. Então eu acho que isso nós temos que fazer um debate no sindicato. Eu já fui várias vezes no sindicato fazer um debate sobre essa questão dos alvarás e estou à disposição para a gente fazer esse debate, porque envolve toda essa questão. Agora o CAD também entrou nesse debate, né? Não é só um debate da cidade de São Paulo, agora o CAD é nacional, então vai ser um debate que vai envolver não só São Paulo, mas o Brasil inteiro vai estar nesse debate, que é justamente a questão da autorização de como você regula as atividades econômicas no mercado, né? Como isso interfere na relação de mercado. Sobre a questão, deixa eu ver, eu falei já falei desses temas. Sobre as questões da CT, aí eu acho que depois o pessoal fala desse CT, eu não vou falar sobre esse tema. Em relação ao credenciamento, nós iniciamos esse debate em 2013. Logo quando assumiu o cargo lá de diretor de DTP, recebi vários transportadores para a gente fazer o debate. A primeira coisa era um pagamento atrasado que tinha da gestão anterior, nós resolvemos logo de imediato. Depois veio a discussão de que 8 anos estava sem aumento a categoria. 8 anos da gestão anterior, né, anterior a essa gestão, que não dava aumento para a categoria. Tinha 8 anos que não tinha aumento essa categoria. E nós, então, iniciamos o debate também da questão do aumento. No ano de 2013, o aumento foi em torno de 13%, foi R$700, dava em torno de 13%, foi o que a gente conseguiu fazer em 2013. Nesse debate que nós fizemos, no primeiro semestre inteiro de 2013, nós debatemos o modelo. Por quê? Porque nesses 8 anos anteriores, da gestão anterior, não houve um processo que finalizasse um processo de licitação, né? Durante 8 anos, durante toda a gestão anterior, houve um debate sobre modelos licitatórios e nenhum ficou de pé. Chegava lá no Tribunal de Contas, o modelo licitatório caía por terra. Aí o rol de itens que todas as modalidades licitatórias que até então tinham sido debatidas, nenhuma ficou de pé, nenhuma conseguiu ficar de pé. Chegava lá no tribunal, quando ia fazer a discussão jurídica, a discussão técnica de todo o processo, sempre aparecia um problema que era inviabilizado o processo licitatório. Então, as várias iniciativas de processos licitatórios da gestão anterior foram todas impugnadas e não vingaram nenhuma. E, em virtude disso, foram feitos contratos emergenciais. Então, foram feitos contratos emergenciais com aqueles transportadores que vinham da licitação, que antes desses 8 anos, quando teve essa licitação, que vingou, esse povo vem de lá para cá com contratos emergenciais, porque tentou-se as várias modalidades licitatórias e não se viabilizava nenhuma modalidade licitatória. Então, logo que nós assumimos em 2013, fizemos esse debate, fizemos o debate no primeiro semestre inteiro com as lideranças da categoria, todo o debate, inclusive as reuniões eram lá na Secretaria Municipal de Educação. E aí, pessoal, olha, algumas pessoas falam que a questão da distância do quilômetro é do credenciamento. Isso é uma norma da Secretaria Municipal de Educação. Os 2 quilômetros que é definido não é em virtude do credenciamento, é em virtude de uma norma da Secretaria Municipal de Educação. Então, assim, eu não posso tratar desse assunto com vocês, porque eu sou do DTP, Departamento de Transportes Públicos. Então, esse tema dos 2 quilômetros, vocês precisam dialogar no momento oportuno com a Secretaria de Educação, porque são eles que definem os critérios com base na lei vigente, e eles tratam esse tema lá na Secretaria de Educação. Isso não é definido na modalidade do credenciamento. Vocês podem ler o edital lá, não vai estar escrito isso.
vai estar escrita que ele tem que se submeter às normas da educação. E lá nas portarias, nos documentos que a Secretaria de Educação produz sobre a distância, os locais onde tem escola, isso são critérios de lá. Então vocês precisam fazer esse debate específico na Secretaria de Educação, tá? Porque não é um tema que o transporte possa resolver. Feito esse esclarecimento, nós fizemos debate em 2013, até agosto mais ou menos, foi o período de debate. Depois nós chegamos à conclusão, analisamos todos os modelos licitatórios e verificamos que nenhum era possível por causa da complexidade que é o transporte escolar, a dinâmica que ele tem. E daí surgiu a ideia do credenciamento, enquanto modelo. E daí fomos formular esse modelo. Formulamos esse modelo, ficou pronto no final do ano. Durante todo o ano a gente foi trabalhando, no final do ano ficou pronto. Nós publicamos. Assim que nós publicamos o edital de credenciamento, no final de 2013, o que ocorreu? 14 instituições, entidades, sindicatos entraram impugnando no Tribunal de Contas o edital que tinha sido apresentado pela Prefeitura. Nós ficamos o ano de 2014 quase inteiro debatendo esse tema, lá junto ao Tribunal de Contas, esclarecendo cada item. E daí todas as entidades que tem aqui, todas essas questões que foram abordadas, que vocês já falaram aqui, e outras que, embora vocês não tenham falado aqui mais, nos documentos que vocês protocolaram, faziam parte, todos esses itens foram sendo superados, até que vencemos esses temas. Mas o tribunal exigiu que era importante, antes de publicar novamente o edital, antes de tornar ele definitivo, que a gente fizesse uma consulta pública. Então nós fizemos uma consulta pública, publicamos o edital, fizemos uma consulta pública. Foi publicado uma consulta pública. Aonde foi feito isso? Pessoal, tudo isso que eu estou falando, isso tudo está em documentos. Se vocês quiserem ir no DTP, pegar cópia desses documentos, fica à vontade. Eu vou lá no DTP. Pessoal, posso concluir? Posso concluir? Então, assim, publicamos, demos o prazo da consulta pública, chegaram 66 documentos recebidos pelo DTP de temas que foram, que essas 66 instituições, pessoas físicas, jurídicas, sindicatos, fizeram considerações a respeito do processo de credenciamento. Todos esses documentos foram respondidos item a item e foram publicados no Diário Oficial. Todos foram respondidos item a item e publicados no Diário Oficial. E foram disponibilizados para o Tribunal de Contas também fazer análise. Então, superado toda essa parte de requisitos legais, ainda havia a questão da discussão em 2000, só lembrando também um fato, no ano de 2014 foi decidido dar um aumento de 11% dividido em duas etapas. Então nós tivemos 13% em 2013 e 11% em 2014. E na discussão do edital, algumas, como a gente tinha colocado no edital, mas algumas pessoas tinham dúvidas sobre a questão do reajuste. Então, foi também um tema que foi dialogado com o tribunal sobre qual era o critério de reajuste. Todas as planilhas, todos os documentos são feitos baseados em estudos técnicos, tudo isso foi apresentado ao Tribunal de Contas, todo item que a gente precisa fazer aqui no município de São Paulo, nós temos que justificar junto ao Tribunal de Contas cada item. Então foi justificado todos os itens e foi atribuído o valor de acordo com o edital de credenciamento. Como já passou o tempo necessário para o primeiro reajuste, então nós fizemos o reajuste, que era 140, né? Acrescentou 10,86. Então você tem 13% em 2013, 11%. Eu estou falando 13% foi médio, porque foi R$700, né? Então
a média é essa, 13%. E 11% em 2 parcelas em 2014, e agora, nesse contrato, tem 10,85% que foi atualizado. Então foi isso que foi feito nesse período. O processo, então esse processo de credenciamento, ele vem desde o início de 2013. Nós estamos em final de 2015, né? Então já vai quase 3 anos aí que esse processo vem. Agora finalmente foi aprovado esse documento e nós publicamos o edital e abriu a fase de inscrição e está andando. Então é isso que eu tinha para esclarecer. Obrigado. Muito obrigado, Daniel Pérez.